entrevistando de hoje recebe o professor Cleiton Salles, que é professor, jornalista e também radialista. Nós vamos falar de um assunto um pouco recente, que é a migração das rádios AM para FM. Tudo bem, professor? Tudo bom. Professor, fala um pouco sobre essa migração das rádios AM para FM. O que o senhor acha de benefícios vai trazer para a população? Eu acredito que para quem é fã do jeito AM de fazer rádio, quem aprecia a forma mais próxima que a comunicação radiofônica no AM tradicionalmente leva à população, eu acho que vai ser privilegiada pela qualidade sonora. Porque uma grande queixa hoje em dia, se a gente for analisar bem, na questão do rádio AM, é justamente em relação à qualidade do som. Que o som no FM ele é estéreo e o som no AM ele é mono, quer dizer, a qualidade ele é bem inferior. É uma qualidade que não condiz mais com o que diz respeito à nitidez sonora. E aí, com essa migração, uma grande vantagem para os ouvintes de rádios AM, né? Quem não gosta muito da programação mais musical, mais promocional, mais publicitária das FMs, vai poder, enfim, continuar com a sua rádio de preferência, as AMs de preferência, aquelas rádios que mandam recados, que prestam serviços, só que com a qualidade do FM, com a qualidade sonora mais nítida. Então, eu vejo isso como um grande benefício. Tá. Muda-se a faixa, muda-se o sistema, muda-se o público, mas o que o senhor acha que não pode mudar nessa migração de faixas? Justamente a linguagem, justamente o jeito de fazer rádio AM, né? Porque o rádio AM, ele é a nossa conexão com o rádio feito antigamente, né, com o rádio feito na época do auge do rádio, em que o rádio era o principal veículo de comunicação no Brasil, né, o rádio que se comunicava com as pessoas, o rádio que, enfim, mobilizava um país inteiro, o rádio que, enfim, encantava as pessoas com esse rádio de hoje mais moderno, né? Mais moderno desde principalmente o surgimento da FM, que foi no Brasil, que foi a partir da década de 70. Então eu acredito que o que não pode perder é esse espírito da comunicação mais estimulada, né? Mais próxima do público, mais dialogada, mais conversando com a população, que isso é bem característico do AM. Eu acredito que isso não pode se perder. Entendi. Com tantas rádios migrando de AM para FM, são aproximadamente 2.000, o senhor acha que não pode acontecer uma overdose de rádios na faixa FM? Eu acredito que o Ministério das Comunicações vai criar mecanismos para controlar isso, né? Para controlar isso em nível de país. É claro que essas 2.000 rádios elas estão espalhadas em praticamente todos os 5.000 municípios do país. Então, o que pode acontecer é de uma faixa de FM agregar 2 ou 3 rádios AM, dependendo da cidade, do tamanho da cidade. Então, naturalmente, o Ministério das Comunicações, eles mantêm um controle por meio de um mapa de frequências, né, em que eles justamente verificam essa ocorrência de frequências coincidentes, a ocorrência de frequências muito próximas, porque, queira ou não, isso pode causar a interferência, né? E aí, evidentemente, uma rádio invadir o espaço da outra constitui-se num problema, numa infração, inclusive, né? Então, eu acredito que esse perigo, eu acho que dificilmente ocorre por conta desse controle que o Ministério das Comunicações faz normalmente no esquema de rádios atual e vai continuar fazendo, até porque agora vem uma demanda nova, pelo menos é o que se espera, né? Uma demanda nova de rádios AM que vão buscar esse espaço das FMs. Todo e qualquer passo dado no meio tecnológico, na questão da comunicação, é válido. O senhor acha que nós estamos dando um grande passo tecnológico? Eu acredito que sim, um passo inicial sim, né? Porque o ideal ainda está por vir, né? Por conta da implantação do rádio digital, né? O rádio digital é que promete ser a grande revolução do rádio no Brasil, né? Que é um sistema de transmissão que vai praticamente, não digo eliminar, mas vai praticamente estabelecer uma nova forma de transmissão radiofônica que não vai depender mais das ondas eletromagnéticas, mas sim por um outro sistema de transmissão binário, semelhante ao dos computadores, que é o que acontece com a TV digital. A TV digital que vem sendo implantada bem lentamente, né, por conta de algumas burocracias de governo e de empresas de comunicação, mas de qualquer maneira eu acredito que o grande salto mesmo tecnológico vai ser com a implantação do rádio digital, que está em fase de discussão de qual padrão será adotado, mas tudo indica que será o padrão americano, e aí a previsão, há uma perspectiva de 2014, talvez até 2015,
nós temos o rádio digital. Então, essa questão da migração das AMs para as FMs, eu diria que é um momento intermediário, é um momento transitório. É um momento das AMs começarem a se habituar com uma qualidade de transmissão maior, talvez com uma audiência maior, pelo menos uma audiência mais concentrada nas cidades maior, embora o alcance ele vai se manter, porque o AM tem um outro sistema de transmissão. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que é um salto, é sempre uma evolução, é um indicativo de um caminho novo que o rádio pode estar trilhando, né? Então, eu acho isso benéfico, né? Falando em TV, a senhora acabou comentando sobre a TV. A senhora acha, assim, que com essa mudança vai haver migração, no caso dos telespectadores, no caso dos ouvintes, da TV para o rádio? Eu acredito que vai haver um compartilhamento de espaços cada vez mais convergentes. O que significa isso? Se a gente for analisar, por exemplo, os pacotes de TV a cabo, eles são vendidos, né, pelas empresas operadoras de TV por assinatura, e algumas operadoras trabalham já incluindo nos seus pacotes emissoras de rádio. Quer dizer, é possível você escutar as emissoras de rádio em alguns canais da TV a cabo. Então já é possível fazer isso. Mas a grande ideia talvez seja, se essa ideia realmente pegar no Brasil, né, se o consumo determinar que isso vai pegar no Brasil, são as chamadas Smart TVs. As Smart TVs, elas são aquelas televisões que são televisão, é claro, mas elas são digitais, elas têm o receptor, o decodificador para a TV digital, e elas têm acesso à internet, a possibilidade de se acessar a internet, né? Ela vira praticamente um computador com acesso à rede, e também rádio. Quer dizer, você vai concentrar num único aparelho todas as suas necessidades midiáticas. Meio que já acontece isso, que, por exemplo, tem uma operadora de TV a cabo, se eu não me engano é a NET, que, por exemplo, ela oferece canal de música. Tá, beleza, oferece um canal de música, você pode escolher o gênero musical que você quiser, né? Quero estar rock, axé, sertanejo, blues, enfim. E aí você escolhe e escuta. Mas o que isso significa na mudança de hábitos das pessoas? Estamos praticamente aposentando o nosso aparelho de som. O nosso aparelho de som que ficava na sala, junto com a TV, quer dizer, você desligava a TV para escutar o som, desligava o som para assistir a TV. Hoje em dia, você, com um aparelho de DVD e uma televisão, você não precisa mais de aparelho de som. Se você assina uma TV a cabo, um canal, um pacote, você às vezes tem o quê? Você tem o seu canal de música disponível. Quer dizer, eu quero colocar uma música para poder passar amanhã limpando casa. Vai lá na televisão e coloca. Daí você deixa no descanso de tela e você coloca. Quer dizer, essa coisa de você concentrar num único aparelho, seja num computador, seja numa televisão, já meio que vem acontecendo. É o fenômeno da convergência midiática. Isso por conta de todo o processo de digitalização que vem acontecendo praticamente em todas as mídias, ou pelo menos em todas as mídias eletrônicas. Então eu acredito que não sei se as pessoas vão deixar de ver televisão para escutar rádio. Eu acredito que vai ficar tudo tão concentrado num único aparelho, num único dispositivo, ou em poucos dispositivos, né, a ponto de você não ter que ter 4, 5 controles remotos na tua casa para poder assistir tudo. De repente, com um controle você resolve toda a sua vida, que eu acredito que vai ter o momento da TV, vai ter o momento do rádio, vai ter o momento de, enfim, de participar de uma promoção no rádio, ou de assistir um filme que você gosta na televisão, ou de usar a internet na sua televisão. Então vai ter esse momento. Eu acredito que, como é próprio da convergência midiática, eu acho que o que vai acontecer é que, diante de todas essa disponibilidade de mídias em poucos espaços, a tendência é que a gente conviva com todos. Todos vão estar disponíveis e, portanto, a gente vai consumir tanto TV, quanto rádio, quanto internet, quanto as mídias eletrônicas. É a tecnologia integrando as comunicações, né? E para o senhor, qual que é a grande diferença entre a rádio AM e FM, antigamente e hoje em dia? O princípio básico da diferença é o modo de transmissão, né? É o comprimento da onda, né? É uma explicação tecnológica, mas que, simplificando, significa que o AM é por amplitude modulada, que ele já é um sistema semelhante às ondas tropicais, às ondas médias. Ele é um sistema em ondas médias, né? E ondas tropicais foi algum tempo atrás, que foi o sistema original do rádio no Brasil, no caso, né? Começou com as ondas tropicais, depois as ondas médias, e aí veio o sistema de amplitude modulada, que foi o AM, mas ele não deixou de ser em ondas médias. Então o que acontece? O sistema de transmissão do AM, a propagação se dá por terra, ou seja, a transmissão ela não sofre a interferência tão direta
por exemplo, dos raios do Sol, das ondas eletromagnéticas da atmosfera, tanto quanto a transmissão FM, que é toda ela pelo ar. Então, o que acontece? Por isso que o AM tem um alcance maior, que ele não sofre a interferência do eletromagnetismo do Sol, por exemplo, mas, em compensação, a qualidade sonora é inferior, porque ele encontra mais barreiras para ser propagado. A FM é o contrário. Isso é uma explicação razoavelmente técnica. O que acabou se tornando uma diferença marcante mesmo no desenvolvimento do rádio AM ou FM, e isso até hoje existem as rádios AM, em cidades do interior do Brasil principalmente, são muito escutadas, né? É o fato de que o AM desenvolveu um tipo de linguagem que já vem da época dourada do rádio, né, do auge do rádio, que é uma linguagem mais voltada para a comunicação direta, de participação do público, de você dialogar com a pessoa, né, de você realmente dar recado. Vamos associar a ideia do recado. O FM se tornou um esquema mais musical, mais das gravadoras, menos de fala e mais de música. Então, eu acho que até hoje essa diferença perdura. Professor, para finalizar rapidamente, qual que é a visão da rádio para o senhor que vai vir, que vai acontecer depois dessa mudança? Eu acredito que o rádio conquistando os espaços digitais, né, vem conquistando a internet, vem conquistando as televisões, vem conquistando os pacotes de TV por assinatura. Quer dizer, o rádio vai buscando seus meios de sobrevivência, né? As web rádios são cada vez mais escutadas, né? As rádios na internet. As emissoras de rádio convencionais têm os seus sites em que possibilita você escutar uma rádio, uma emissora pela internet. Quer dizer, eu acredito que o rádio ele vai conquistando esses espaços e nunca vai deixar de ser ouvido porque ele é encantador. Ainda hoje ele é encantador. Seja AM, seja FM, ele ainda hoje encanta. A única diferença é que ele vai ser ouvido em outros espaços, mas nunca vai deixar de ser rádio. Entendi. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. A entrevista de hoje falou sobre a migração das rádios AM para FM. O assunto é novo, mas nós já procuramos nos informar. A entrevista fica por aqui. Até a próxima.